Obrigado pela acolhida, é um prazer voltar a Goiânia. Eu sou aqui de Pires do Rio, então me sinto em casa. Alguém conhece Pires do Rio aqui? Pois é. Eita! Pois é, eu sou pirizino, nasci lá em 71 e estou em Brasília. Minha mãe é de Ipameri, então estou em casa aqui. Queria parabenizar a escola e a CSB pela promoção desse evento. A CSB realmente tem nos brindado com eventos de uma excelência na formatação, na organização. É realmente uma alegria muito grande poder me inserir num evento como esse, que representa, ao final, um movimento democrático da Central Sindical, na medida em que você permite a formação e o aperfeiçoamento dos dirigentes sindicais, e isso, a meu juízo, se insere num plano muito grande de democracia sindical. Então, parabéns, presidente Neto, e agradecer à escola pelo convite que me foi feito para estar aqui. Eu reconheço de antemão a minha admiração pelo movimento sindical, pelos sindicatos aqui representados pelos senhores. Os senhores fazem parte da construção da democracia brasileira. Não é? O Ministério Público, por exemplo, do Trabalho, é o que é hoje, eu reputo em grande parte ao trabalho dos senhores de desenvolvimento, de aperfeiçoamento da democracia, que culminou com a nossa Constituição de 88. Não é? A atuação do movimento sindical, e aqui eu me refiro basicamente às greves, desde o início do século, passando pela era de Getúlio Vargas, passando esse movimento da população rumo às cidades, a massificação da nossa sociedade, culminando com as grandes greves do ABC Paulista, tudo isso contribuiu e muito para a construção da nossa democracia. E faz parte da democracia a realização de uma justiça efetiva. E quando se fala de justiça efetiva, se fala de ação coletiva. E nesse plano os senhores se inserem. E aí declaro também a nossa amizade, Ministério Público, pelo movimento sindical. Nós não podemos nos ver como inimigos, mas sim como amigos. Há um desconhecimento recíproco, muitas vezes, do trabalho de que cada um desempenha, mas é preciso nós encurtarmos essa distância que muitas vezes nos separa, porque, ao final, todos somos parceiros. Parceiros em que sentido? Lutamos pelo respeito à ordem jurídica democrática trabalhista. Então, faz parte da democracia, como eu dizia, justiça efetiva. Nós vivemos numa sociedade de massa, o nosso comportamento é muito parecido, os nossos pleitos jurídicos perante o Poder Judiciário também. Nós vivemos um momento que a doutrina constitucional costuma dizer de terceira geração dos direitos. Num primeiro momento, lutamos pelos direitos de liberdade, eram os nossos direitos civis, políticos. Depois evoluímos, eram os direitos muito individualistas. Depois evoluímos, chegamos aos direitos mais coletivos, são os direitos sociais, econômicos, culturais. E num terceiro momento, que nós poderíamos dizer que é esse no qual vivemos hoje, vivemos esses direitos transindividuais, que dizem respeito a todos nós. E aí comumente se refere, como transindividual, o direito ao meio ambiente sadio, o ar que respiramos. Vivemos nesse momento. E esse momento dos direitos transindividuais, é nele que se insere, de maneira muito especial, as ações coletivas. No nosso caso particular, dos sindicatos e do direito coletivo trabalhista, tem uma questão prática muito importante para a qual nós chamamos a atenção. Todos nós sabemos a dificuldade que o trabalhador tem individualmente de socorrer do Poder Judiciário, temendo perseguições. É mentira ou não? Quantos trabalhadores podem, no exercício da função laborativa, se socorrer do Poder Judiciário? Então, a atuação do sindicato, também sob essa ótica prática, é fundamental. Né? Então, a minha ideia é comentar com vocês algumas questões que dizem respeito às ações coletivas. Deixa eu ver se eu consigo passar mais rápido. Queria mudar de página, peraí. Inclusive o doutor Erlan, ele é procurador do trabalho do Distrito Federal. Eu não sei se o colega pode me ajudar aqui do fundo, eu queria mudar de página. Apontar para aí? Ah, ótimo, obrigado. É isso, aqui que eu queria chegar. Bem, o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, nos diz que
Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Logo, os sindicatos atuam em nome próprio. Por exemplo, os senhores alugam uma sede própria. Sindicato, personalidade jurídica, registrado em cartório, em nome próprio. Não é? Mas os senhores atuam como representante legal da categoria. O artigo 513, a da CLT, também estabelece isso. E como representante legal da categoria, em juízo, perante o Poder Judiciário, os senhores atuam, ora como representante processual, ora como substituto processual. E qual é a diferença básica? Como representante, os senhores necessitam da autorização de alguém para ir a juízo defendendo interesse alheio, não interesse próprio. Então, os senhores atuam em nome alheio, defendendo interesse alheio, e para isso os senhores precisam de uma autorização. Na substituição processual, não. Os senhores vão a juízo, independentemente de autorização de quem quer que seja, em nome próprio, defendendo interesse alheio, defendendo interesse da categoria. Tá? Um caso típico de representação processual é a reclamatória plurima. Ou seja, vários empregados da mesma empresa têm em mente ajuizar ações individuais contra aquela empresa sobre a mesma matéria. O sindicato pode, mediante autorização desses trabalhadores, ajuizar uma única ação, e essa ação é a chamada reclamatória plurima. A decisão do juiz pode, inclusive, ser diferente em relação a cada trabalhador. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o sindicato assume a condução dos trabalhos perante o Poder Judiciário, livrando o trabalhador de maiores ônus. Isso aqui é tão importante para que os senhores tenham ideia. Aqui eu coloquei apenas um exemplo, adicional noturno. Vários trabalhadores trabalham à noite, requerem o pagamento do adicional noturno, e ao invés de cada um individualmente ir ao Poder Judiciário, o sindicato se encarrega disso. Essa questão é tão importante que o Poder Judiciário veja essa decisão. Mesmo quando os trabalhadores não comparecem à audiência de instrução e julgamento, o Judiciário disse, não há problema, porque o sindicato aqui está representando aquele grupo de trabalhadores. Nós sabemos que hoje, enquanto a nossa reforma trabalhista, essa reforma malsinada não entra em vigor, hoje sabemos que o trabalhador pode não comparecer por até 3 vezes, não é isso? Pois aqui o juiz disse, no caso foi o TST que confirmou, mesmo quando o trabalhador não comparece na plurima, se o sindicato compareceu, a ação não será arquivada. Veja a vantagem da representação processual exercida pelo sindicato. Tá? O dissídio coletivo, os senhores atuam como representante processual ou substituto processual? A pergunta que eu faço, uma entidade sindical para instaurar um dissídio coletivo, ela precisa da autorização da categoria? É preciso realizar a assembleia da categoria profissional para ajuizar um dissídio coletivo? Precisa. Se os senhores não solicitarem a autorização da categoria profissional numa assembleia, o que o Poder Judiciário vai dizer? Extingue o processo. Se eu preciso da autorização da categoria para instaurar um dissídio coletivo, isso é representação ou é substituição processual? Representação processual, tá bem? Então, veja, decisão do TST, legitimação do sindicato é ordinária, não é uma legitimação extraordinária. Assim, há necessidade do sindicato comprovar a realização de assembleia e a respectiva autorização para o dissídio coletivo. Por isso, muitas vezes, o dissídio era julgado, ele era arquivado por ausência de deliberação da categoria profissional. Tá? Outra questão. Eu trouxe essa súmula 310, está um pouquinho pequena a letra. Ela foi revogada em 2003, mas apenas para que os senhores tenham ideia de que, embora a Constituição Federal seja de 88, a própria Justiça do Trabalho tinha dificuldades de aceitar que os sindicatos exercem a substituição processual plena da categoria. A própria Justiça do Trabalho, com o viés social que lhe é peculiar, ela dizia, o artigo 8º da Constituição não assegura
a substituição processual pelo sindicato? A súmula dizia, não reconhecia, da Constituição. Então vejam, a Constituição de 88, apenas em 2003 o TST revogou a súmula. Uma consequência prática dessa súmula, qual era? O sindicato não tem direito a honorários quando atua como substituto processual. Era uma consequência prática. Foi preciso que o Supremo Tribunal Federal dissesse, TST negativo, a Constituição assegura aos sindicatos, e aqui, desculpem, eu me refiro a sindicatos lato sensu, ok? Assegura aos sindicatos a substituição processual plena dos integrantes da categoria profissional. Foi preciso que o Supremo dissesse isso para que o TST revogasse a súmula 203, a súmula 310. Isso quer dizer que agora o sindicato tem direito a honorário sempre? Não. É preciso respeitar a Lei 6.019, se não me engano, 74. Mas antes, como substituto, nunca havia direito a honorários. Agora pode ser que haja. Tá bem? O sindicato pode atuar na defesa de um único trabalhador em juízo como substituto processual? O artigo 8º, 3º, substituição processual plena da categoria e dos seus integrantes. Então, eu trabalho em regime de horas extras, e o sindicato pode ajuizar a ação independentemente de eu autorizá-lo. Estou falando de substituição processual, não é de representação. Na representação, o sindicato, eu dou autorização, o sindicato ajuiza a ação em meu nome. Eu estou falando de substituição. Independentemente de eu autorizar, o sindicato pode ir ao judiciário dizendo, doutor juiz, o Erlan trabalhou em regime de jornada extraordinária, eu quero que o senhor condene a empresa a pagamento de 2 horas extras por dia. Sim ou não? Não, não pode. Nesse caso aqui, eu trouxe para que os senhores terão acesso a esse material. É interessante porque, aparentemente, sim, né? Legitimidade do sindicato, substituição de um único empregado. O que acontece é que a matéria aqui não era direito individual puro. Era um direito individual homogêneo, sobre o qual nós vamos falar em seguida. Aqui realmente era um único trabalhador, mas o direito que ele pleiteava se revestia de uma natureza que não era individual apenas dele, se estendia aos demais. Então vejam, eu, Erlan, quero equiparação salarial com o Neto. O sindicato pode pleitear essa equiparação salarial, independentemente de autorizá-lo? Não. Mas nós aqui, os 5 primeiros colegas aqui da primeira fileira, todos fomos atingidos por uma equiparação salarial, mas nós 5 queremos que aquela empresa nos pague diferenças de salário em razão da equiparação salarial que a empresa nos garantiu. É um direito homogêneo de nós 5. Mas de nós 5 aqui, apenas um quer ir ao judiciário. Foi isso que aconteceu aqui. Havia um direito homogêneo que dizia respeito a mais de um trabalhador, mas apenas um deles quis socorrer do Poder Judiciário. Para isso o sindicato atuou e o TST disse, ok, aí pode, como substituto processual. Vejam o poder que os senhores têm na defesa dos interesses dos trabalhadores. A importância da atuação da substituição processual, da atuação dos senhores como substituto processual é tão grande que o TST diz, quando o sindicato ajuiza uma ação na condição de substituto processual, interrompe a prescrição. Ainda que depois o judiciário venha dizer aquela substituição processual era ilegítima, não era devida, era irregular. Ainda assim, o judiciário diz, quando o sindicato vem aqui alegando que é substituto processual, o trabalhador não será prejudicado em hipótese alguma. Isso interrompe a prescrição. É sempre melhor que o sindicato vá à frente dos trabalhadores, conduzindo, inclusive judicialmente. Essa outra decisão aqui. Como é que os senhores comprovam em juízo que são os legítimos representantes da categoria? Basta o registro em cartório? Basta que eu vá aqui no cartório aqui de Goiânia e me registre como sindicato e a partir daí eu posso ajuizar a ação em nome da categoria? É preciso que haja registro no Ministério do Trabalho. Isso não caiu,
e não vai cair. Então, para que os senhores possam ir a juízo dizendo, eu como substituto, como representante, quero atuar, eu preciso ainda estar registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Com a carta sindical, a chamada carta sindical, né? Quando o sindicato ajuiza uma ação, pensemos nessa situação concreta. O sindicato ajuiza uma ação como substituto processual, mas eu, trabalhador, resolvo ir ao judiciário também. Eu não gosto do presidente do sindicato, não gosto da atuação do sindicato, não sei que o sindicato ajuizou a ação na defesa dos meus interesses, e eu ajuizo uma ação trabalhista com meu advogado, mas o sindicato ajuizou. Isso quer dizer o quê? Qual a consequência prática? O juiz vai dizer para o empregado, olha só, negativo, o seu sindicato já ajuizou uma ação? Não vai dizer. Vou explicar mais atrás, acho que eu vou antecipar aqui. Veja, mas repito, a importância e a praticidade da atuação do sindicato. Quando o sindicato ajuiza uma ação na condição de substituto processual, e eu, trabalhador, ajuizei uma ação individual, ao saber daquela ação coletiva, eu posso requerer ao juiz a suspensão do meu processo, até que aquela ação coletiva seja julgada. É muito melhor para mim aguardar que o judiciário se pronuncie sobre uma questão coletiva que pode me beneficiar depois no futuro. Percebe? Mas eu tenho que requerer a suspensão da tramitação da minha ação. Então veja, repito, quando o sindicato vai à frente, toda a categoria profissional se beneficia sempre, tá? Vamos ver aqui o próximo caso. Bom, a ação de cumprimento, os senhores sabem, a CLT prevê no artigo 872, a súmula 286 do TST, a ação de cumprimento, os senhores ajuizam essa ação para exigir o cumprimento de um acordo ou de uma convenção coletiva, sentença normativa. Isso foi objeto de alguma celeuma entre o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos, porque muitas vezes o Ministério Público do Trabalho recebia denúncias de que determinada norma coletiva não era cumprida. Hoje isso está bem pacificado, essas denúncias eram arquivadas pelo Ministério Público, na medida em que a CLT prevê expressamente a legitimidade do sindicato para exigir o cumprimento da norma coletiva. É uma atuação precípua do sindicato, tá? Agora veja, os senhores são detentores do poder de ajuizar ações coletivas. E qual é o objeto dessa ação coletiva? Então aqui nós vamos falar da possibilidade de nós levarmos ao judiciário direitos difusos, direitos coletivos, direitos individuais homogêneos. O que seria isso? Parênteses, eu preciso que vocês nunca se esqueçam do seguinte, toda vez que o sindicato ajuiza uma ação civil pública ou uma ação civil coletiva, obrigatoriamente o Ministério Público do Trabalho acompanhará na condição de fiscal da lei essa ação. A nossa legitimidade é quase concorrente quase sempre, melhor dizendo. Mas saibam que quando os senhores fazem uma denúncia, ou quando chega uma denúncia ao Ministério Público, e o procurador diz, esse caso que é tipo de atuação sindical, se o sindicato for ao judiciário, obrigatoriamente o Ministério Público acompanhará essa ação coletiva, na condição de fiscal da lei. Nós falamos hoje em dia de direitos difusos, são aqueles direitos que dizem respeito a todos, titulares, pessoas indeterminadas. Direitos coletivos dizem respeito a um grupo, uma categoria profissional. Esse direito coletivo é o que mais se aproxima da nossa realidade aqui concreta, dos sindicatos. E temos os direitos individuais homogêneos, aqueles que decorrem de origem comum. Vamos enfrentar alguns casos. Eu trabalho numa indústria, e essa indústria, ao longo do processo produtivo, por algum motivo, ao longo do processo produtivo, uma substância tóxica é liberada. Independe de culpa, responsabilidade. O que nos importa é que uma substância foi liberada. Eu estou falando aqui de direito difuso, coletivo, ou individual homogêneo, ou dos três? Dos três.
Onde estaria o direito difuso quando uma substância tóxica é liberada na minha empresa, na minha indústria? Aquela substância tóxica certamente irá para o ar externo, para o meio ambiente. E aqui vejam, o Ministério Público do Trabalho, olhando o meio ambiente laboral, e o Ministério Público do Estado de Goiás podem conjuntamente ir ao Judiciário dizer que houve um dano difuso ao meio ambiente laboral da indústria e meio ambiente que diz respeito a todos nós, o ar que respiramos. Há um direito difuso. Uma substância tóxica foi liberada. Há direito difuso porque eu posso entender que aquela empresa pode, a qualquer momento, novamente permitir que haja um vazamento de substância tóxica. Então, eu posso dizer que é um direito difuso em razão dos futuros empregados que virão a ser contratados por essa empresa. Eu posso dizer que é um direito coletivo em razão daqueles empregados que hoje trabalham naquela indústria. Esse ar contaminado naquela indústria atinge a coletividade dos empregados, o gás tóxico. E há um direito individual homogêneo, qual é? Em razão daquele gás liberado, 10 empregados adoeceram. O sindicato poderia ir ao judiciário por conta desse vazamento de gás? Pode e deve. O Ministério Público também poderia? Pode e deve. Se os senhores forem primeiro, o Ministério Público vai acompanhar como fiscal da lei. Se o Ministério Público for primeiro, os senhores certamente serão chamados a contribuir com a instrução do processo. Os senhores podem entrar como litisconsorte da ação. Tá? Então, veja, é um exemplo de meio ambiente do trabalho, liberação de substância tóxica no ambiente de trabalho. Jornada de trabalho. Vamos supor que nós somos um grupo de 40 empregados, 10 chegam à empresa às 7h30 da manhã. A jornada começa às 8h. Nós chegamos às 7h30 numa condução própria, fornecida pelo empregador. Ele passa em nossas casas, nos recolhe, nós chegamos à empresa às 7h30 da manhã. Só 10. Ao chegarmos à empresa, começamos a trabalhar. Não registramos o ponto. O que eu estou falando é absurdo ou é comum de acontecer? Comum, ótimo. Chegamos às 7h30, um grupo de 10, trabalhamos sem registro de ponto. Não recebemos hora extra, ok? Claro, não recebemos hora extra. Cabe uma ação coletiva por parte do sindicato aqui? Cabe. Direito individual homogêneo, coletivo ou difuso? Os três. Onde está o direito individual homogêneo? Os 10 empregados, aqueles que chegam juntos, começam a trabalhar na mesma hora, 7h30, sem receber hora extra, meia hora por dia. As condições de fato daqueles 10 são idênticas. Eu não estou dizendo que um chega às 7:55, 10 para... Não, os 10 chegam às 7h30. Então o juiz não vai dizer assim, aqui é um direito individual de cada um, ele não vai dizer. Há um direito individual homogêneo. Onde está o direito coletivo? Hoje são 10. Quem disse que amanhã não serão 30, 20 dos 40? Quem disse que 20 dos 40 também não podem deixar de receber hora extra? Há um direito coletivo. E o difuso? O Ministério Público do Trabalho, quando ajuiza uma ação dessas, diz que ele pede que a empresa, doravante, cumpra a legislação trabalhista no que diz respeito à jornada de trabalho. Ou seja, nós pensamos nos futuros empregados daquela empresa. O sindicato pode pensar assim? Pode. Agora veja, se o sindicato ajuizar uma ação apenas defendendo o interesse daqueles 10, já está bom demais. Quem sabe o sindicato possa ajuizar essa ação em nome dos 10 e o MPT ajuiza uma ação pensando nos futuros empregados. É uma parceria. É uma parceria. Às vezes os senhores ficam sabendo daqueles 10 e nós não. Na medida em que os senhores ajuizam aquela ação pelos 10, ou os senhores, ou o judiciário nos comunicam. E sabedores dessa ação coletiva, nós podemos ajuizar uma ação pensando nos futuros empregados. É uma parceria.
Nessa decisão aqui, o Tribunal de Santa Catarina diz que o sindicato não tinha legitimidade. Qual era o caso? Olha que interessante. Questões individuais prevalecem sobre as coletivas. Por quê? Porque o julgador tem que examinar a situação individual de cada trabalhador, necessitando, portanto, da identificação de cada um. Isto é, avaliar se cada trabalhador é controlado em sua jornada com cartões de ponto, o modo como cada trabalhador se desloca para o trabalho, em que ponto o trabalhador eventualmente tomaria a condução da empresa. Jornada em itinerário, que agora vai acabar, né? Infelizmente. Vejam, quando o sindicato vai a juízo como substituto processual de um trabalhador, o judiciário não reconhece a legitimidade. Quando o sindicato vai a juízo dizendo que há um direito individual homogêneo e o tribunal diz que não é, ele também declara ilegitimidade. Mas isso é só com os senhores? Não. É com o Ministério Público do Trabalho também. Eu entro numa fazenda, resgato um trabalhador submetido à condição análoga de escravo. O Ministério Público do Trabalho pode ajuizar uma ação na defesa dos interesses desse trabalhador? Pode por quê? Quem falou pode? Eu ouvi um pode. Foi a senhora que não quer olhar para mim. Pode. Ela falou que pode. A única corajosa. É que aqui em Goiás não tem trabalho escravo, né? Mas assim, então, pronto. Eu entro numa fazenda, a denúncia era de 25, só achei um. A gente resgata esse um. Eu posso ajuizar uma ação? Ouvi mais podes agora, eu posso mesmo. Mas não é só um trabalhador? Direito humano, direito difuso. Hoje é um, quem diz que amanhã não seremos todos nós? Percebe? É isso. Agora veja, quando há um direito muito particular, perfeitamente individualizado, um trabalhador daquela empresa trabalhou hora extra, o sindicato não vai poder ajuizar a ação como substituto processual, como representante, depende da autorização do trabalhador. Tá? Próximo. Veja que interessante isso aqui, prática antissindical, que também não deve existir em Goiás, só lá no DF. Prática antissindical, perseguição a dirigente sindical, dispensa em massa, pressão para que os trabalhadores se desfiliem dos sindicatos profissionais. Acontece ainda em Goiás isso? Todo lado. Não é? Bem maior, né? E quando era Tocantins junto, como é que fazia? Difícil demais, né? Prática antissindical, veja, essa empresa bonita aqui ajuizou 21 interditos proibitórios. 21, todos sabem o que é interdito proibitório. Eu deflagro o movimento grevista e a empresa simplesmente vai ao judiciário e dizer o seguinte: doutor juiz, eu quero que o senhor tire aquele sindicalista da frente da minha empresa para que o povo possa entrar para trabalhar. Essa ação se chama interdito proibitório. Geralmente ela não se dá apenas no caso de greve, eu estou falando do nosso caso específico aqui. Então, entendam, deflagro uma greve, faço um movimento ali, um piquete ali na frente da empresa, ou não faço, mas ela diz que eu faço, ela entende que eu estou fazendo, ela vai ao judiciário e fala: doutor juiz, diga ao sindicato para tirar aquele pessoal de lá, porque aqueles que querem trabalhar têm o direito de trabalhar. Então, interdito proibitório. Essa empresa aqui ajuizou 21. O sindicato foi ao judiciário, falando o quê? Isso é uma conduta antissindical, é meu direito deflagrar greve, é um direito supremo constitucional. É um direito supremo? Não, eu ouvi sim, não. Sim, não. Não é um direito supremo, porque os direitos previstos na Constituição Federal, todos eles têm que ser balizados uns pelos outros, ponderados, né? É um direito fundamental, mas não é um direito supremo, acima de qualquer coisa. Mas o sindicato disse, é um direito que eu tenho, deflagrar greve. Ele está afrontando o meu direito sindical, meu direito de greve. É uma conduta antissindical ajuizar 21 interditos proibitórios. Eu quero dano moral. Vocês acham que o TST disse sim ou não? Por disse sim, acredite. O TST disse, é mesmo. Tem dano moral nesse negócio. Uma decisão importantíssima, os senhores também têm acesso a isso. O relator foi o ministro Vieira de Mello Filho, um ministro que tem uma visão social bastante interessante.
e ele condenou o réu ao pagamento de dano moral por afronta ao direito de greve, conduta antissindical. Veja que bonito isso. Quem ajuizou essa ação foi o Ministério Público do Trabalho? Não. Sindicato. Veja o poder que os senhores têm de movimentar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Essa decisão está pendente de julgamento final ainda na sessão de dissídios individuais do TST. Mas é uma decisão importantíssima. Muito fácil, né? Só tem ação contra banco. Só tem ação contra banco. É isso mesmo. É isso mesmo, só tem razão. Esse outro aqui. Ó, o sindicato aqui é uma questão simples. Legitimidade do sindicato, porque a empresa não respeitava o intervalo intra-jornada. Legitimidade do sindicato, direitos individuais homogêneos. A empresa não nos concede um intervalo para lanche, para almoço, a todos nós empregados. É simples, uma ação coletiva, direito individual homogêneo, afeta a todos os empregados daquela empresa. Tá? Mais uma legitimidade. Bem, os senhores têm uma seara de ações coletivas à disposição, e aqui eu estou me referindo mais como ação coletiva. Eu não estou focando apenas em ações coletivas stricto sensu, assim, ação coletiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. Eu estou me referindo mais a ações que os senhores, como ente coletivo, podem dispor para defender a categoria. Eu estou chamando isso como ação coletiva. Por isso, o dissídio coletivo, eu chamo de ação coletiva, a plurima também. Aliás, sobre o dissídio coletivo, que merece um dia inteiro de discussão, eu só queria chamar a atenção dos senhores, me esqueci de falar na hora, que continua pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade da emenda constitucional 45, que diz respeito ao mútuo acordo para ajuizar dissídio coletivo. O mútuo acordo acabou com o dissídio coletivo, né? Porque quando eu exijo que a entidade sindical patronal esteja de acordo comigo para que eu possa ajuizar um dissídio coletivo, eu praticamente inviabilizei o dissídio coletivo. Então está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal ainda uma ação direta que pretende tornar isso inconstitucional, ou seja, para que nós voltemos ao que era antes. Eu posso ajuizar dissídio coletivo, não é? Quando a categoria assim o decidir, tá bem? Vamos falar um pouquinho de ação civil pública, agora definindo um pouco mais, falando da civil pública e da ação civil coletiva. Os senhores têm legitimidade para ajuizar as duas ações. Veja a fundamentação legal, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 82, e a Lei da Ação Civil Pública, artigo 5º. Vejam o Código de Defesa do Consumidor. Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. Quer dizer que o sindicato que existe há menos de um ano não pode ajuizar a ação? Pode. Pode, porque o juiz pode dispensar esse requisito. Quando é que ele vai dispensar? Quando ele percebe que o sindicato registrado no Ministério do Trabalho e Emprego é legítimo e está defendendo os interesses da categoria. Ele vai dispensar. Isso, na prática, é completamente dispensável. Tá? Inclua entre seus fins a defesa dos interesses. Isso é intrínseco ao sindicato. Qual a finalidade do sindicato? Defender os interesses dos seus protegidos, dos seus, não é, filiados. No caso dos integrantes da categoria profissional. Ação civil pública, artigo 5º, inciso 5º. Vejam que os senhores têm legitimidade para defender não apenas os associados. Talvez agora o trabalho dos senhores, né, seja ainda maior nessa etapa de refundação do movimento sindical, talvez. Teve uma decisão recente do Supremo quanto ao associativismo aí, que esses benefícios da sentença não mais se estenderiam a quem não fosse associado das associações. Sentença normativa ou acordo? Sentenças definitivas por execução, benefícios da sentença se estenderiam somente àqueles que estejam associados. Mas de qual sentença? De qual tipo de ação? Benefícios dos associados. Por exemplo, uma ação que não se, que esteja buscando algum benefício junto ao judiciário. Só vale para associados. Seria só válida para associados. Isso são Eu acho que associações. foi para associação, não foi para sindicato. Pois é, não se estenderiam para sindicatos. Nossa, Deus. Nossa, Deus, certamente não. Isso é
só para a associação. Fernando, com essa mudança que você tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical, que o que sempre manteve ela em categoria foi a contribuição. O Ministério Público, não, você tem que fazer porque erga a categoria. Não sei se existe isso, H1, Agora, com a extinção disso, pode ser que, por analogia, você possa Bem aplicar esse sentido para os sindicatos. não sei, mas vai precisar ter cultura jurídica disso. Isso. Eu acho que nós... O presidente Neto disse o seguinte: agora com essa reforma trabalhista e a extinção da contribuição sindical obrigatória, pode ser que caia por terra aquele argumento jurídico de que ao sindicato cabe a defesa da categoria. E isso se restringe aos associados. Precisamos construir isso, porque o caminho ideal qual é? É que o número maior possível de trabalhadores se filie ao sindicato, não é? Que toda a categoria seja afiliada. Esse é o mundo ideal. Nós vamos ter que construir esse mundo. Porque hoje, eu não sei que percentual nós temos de filiação hoje. Só tem esse percentual? Nacionalmente, 17%. Não está funcionando. 17%. Nacionalmente, É 17%. muito pouco. Pois é. Não é pouco dentro desse princípio que você automaticamente não contribuinte recebe os benefícios. Sim, aí... Você desestimula. Sim, claro. Teu companheiro quer falar lá. Eu sei de jurisprudência disso na área civil, Não... na área federal, na área do trabalho é categoria. Nunca vi nenhuma. Também. E entra na área civil. Por isso que eu estou falando, aí é área civil. Tem muito, que nem aqui, desculpa, competência. Que nem fala aqui, competência, você fala muito competência do sindicato. Quando o sindicato é estatutário, que é servidor público, eu já levei muita queixa para o Ministério Público, e ele julga, fala que não é competente. Não é competente para julgar. Aí eu tive até uma briga interna perguntando o que tem de competência para o Ministério Público. Só caso correr risco. E eu levei todos os cargos de correr risco, que eu sou o sindicato da Guarda Civil. E chegou lá a hora, ele só fala por comunicação eletrônica. Vai lá e faz a cobrança, tudinho, mas não vão lá fisicamente para atuar. Se fosse lá área rural, o Ministério Público ia. Mas quando é um poder público contra outro poder público, eles só faz comunicação e via e ofício. Bem, pois não. Além disso, eu ainda sou obrigado além de, como é nascível, eu ainda sou obrigado a apresentar a lista de sócios que está registrada em cartório e ter uma assembleia, uma ata de assembleia devidamente registrada que me autoriza a promover aquela ação. Sim. Tá, ok? E depois que ganha, acho que cada um tem que entrar com seus papéis individualmente. Sim. Tá, okay? Para ter o direito. Entendeu? A Entendi. gente ganha coletivamente, mas o ganho individual tem que ser apresentado a papelada separada. Na esfera Oi, outra coisa, o Ministério Público do Trabalho, para cobrar do sindicalista, ela arrisca. Tem que assinar, tem que fazer TAC, tem que fazer tudo. Senão ele vai lá e intervir o sindicato. Agora, na hora que nós precisamos dele, como sindicato servidor público, pedido a ele para atuar, ele não atua. Ele fala assim, não é competência. Entendeu? Acho que ele não quer brigar com outro poder público. Fala que não é competência. O Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, decidiu que a Justiça do Trabalho e, por consequência, o Ministério Público do Trabalho tem uma legitimidade muito restrita nas questões trabalhistas que dizem respeito à administração pública. E essa restrição nos fez mal a todos, ao movimento sindical, fez mal ao Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, é sempre ruim perder competência, e fez mal ao MPT, que se viu de mãos atadas. A nossa legitimidade hoje diz respeito apenas e tão somente ao meio ambiente de trabalho na administração pública. As demais questões que dizem respeito ao trabalho dos servidores públicos, todas são levadas ao Ministério Público do Estado, à Justiça Estadual, né? Então, eu fico um pouco de mãos atadas para falar um pouco sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte, em todas as instituições, é possível que haja pessoas bem-intencionadas, mal-intencionadas, valorosas, menos valorosas, preguiçosas, trabalhadoras, etc, etc, etc. Mas, tirando essas questões
que são muito pessoais, enquanto instituição, nós amamos esse trabalho que diz respeito ao meio ambiente laboral sano e sadio, onde quer que seja, empresas públicas ou empresas particulares. Eu prefiro atribuir ao entendimento do colega que arquiva essa denúncia realmente a um crivo técnico que o leve a arquivar. E qual é a garantia que nós temos para isso? É o recurso do qual o sindicato dispõe, que leva esse arquivamento à Câmara de Coordenação e Revisão, para que um colegiado diga, o senhor procurador, procuradora, se equivocou nesse arquivamento, deve atuar. Deve atuar. Então, assim, tirando questões pessoais, claro que existem pessoas que trabalham mal, mais, menos, etc. Olhando sobre uma questão muito meramente técnica, eu lhe digo, nos fez muito mal a restrição de atuação ao meio ambiente de trabalho, nos fez mal aos sindicatos, porque a justiça comum não tem a visão social que a justiça do trabalho tem. O justiça do trabalho é mais rápida, percebe? Então, assim, o que eu posso lhe dizer é que eu comungo da sua tristeza, desses arquivamentos, da lentidão do enfrentamento, comungo disso, sinto muito por essa restrição de legitimidade que nos foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Quando nós levamos a denúncia de lá para a vara fazenda pública, aí acabou. Eu entendo. Aí é lento. Às vezes é uma juíza só para uma comarca. Sim. E ali vai rolar ali anos. Sim. E é uma pena. Eu levo para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, porque eu sei que é mais rápido. Sim. É eletrônico e age rápido. Sim. Mas negócio que ele julga a competência. Sim. Só isso. Nós barramos na questão da legitimidade e competência, mas eu comungo da sua tristeza. Viu? Caminhamos aqui. Os senhores vão ajuizar ação civil pública ou ação civil coletiva? O Código de Defesa do Consumidor fala em ação coletiva, a Lei da Ação Civil Pública fala em ação coletiva. Sendo muito práticos com os senhores, eu não sei se algum representante do corpo jurídico dos sindicatos aqui está, mas, assim, a tendência é que os senhores possam ajuizar a ação civil pública defendendo interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Essa é a tendência processual. É assim que no MPT nós temos feito. Tá? E esse aqui é um exemplo, foi uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, mas eu trouxe apenas para que os senhores vejam. Além de direitos coletivos e difusos, o MPT agiu como substituto processual de direitos individuais homogêneos. Era uma ação civil pública, defendendo os 3 direitos. Então, os sindicatos, quando forem ao judiciário, podem se utilizar diretamente da ação civil pública. Tá? Pois não, quem me chamou? Ah, pois não. Hoje nós estamos convivendo com um problema complicado que se chama recuperação judicial, onde o processo de direito trabalhista da CLT vai para o juiz comum. Isso tem trazido um transtorno muito grande para nós. A gente fica muitas vezes com uma certa dificuldade. E nós temos conseguido, muitas vezes com o juiz, acordo para acertar com prioridade. Mas parece que o direito nosso, quando vai para a justiça comum, ele é diferenciado. Diferenciado para pior, só quer dizer, né? Que enquanto está no Justiça do Trabalho, há um reconhecimento da prioridade daquele crédito trabalhista, né? Ainda que a lei civil reconheça que o crédito trabalhista tem preferência, quando nós encaminhamos isso para a vara de falência, isso se dissolve, né? O que eu posso dizer? Também eu comungo dessa preocupação, tristeza. Agora, a gente está num momento tão crítico da nossa economia que muitas vezes a gente acaba cedendo a isso, né? Quando está na vara de fazenda, e acaba fazendo acordos que não são interessantes, né? Quando a gente olha sob a ótica, são vários, claro. Sim. Eu não sei, lá em Brasília a gente tem se deparado com muita falência. Eu não sei aqui como é que os senhores estão, mas muita falência, sabe? E às vezes a gente observa que os trabalhadores dos sindicatos têm optado por acordos são acordos possíveis, que estão longe do ideal, né?
É uma pena isso. Ação anulatória. A lei prevê que o Ministério Público do Trabalho, isso é muito antipático, né? O Ministério Público do Trabalho pode pedir a anulação de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva. É antipático, mas é importante que a lei preveja. Agora, os sindicatos podem ajuizar a ação anulatória? Os próprios sindicatos podem requerer a nulidade de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva? Pode. Qualquer sindicato pode? Dois sindicatos aqui de Goiás firmaram um acordo coletivo. Esses mesmos sindicatos que firmaram a convenção coletiva, esses mesmos sindicatos que assinaram a convenção coletiva, eles podem pedir a nulidade dessa convenção? Podem. Podem, se eles arguírem vício de consentimento. É um pouco surreal a gente achar que É muito factual, né? Sim? É muito factual. Tem uma eleição e posse de uma nova diretoria. A diretoria anterior faz um acordo lesivo ou com alguma cláusula, a nova diretoria toma posse, é o mesmo sindicato, ele examina a convenção, vai encontrar alguma coisa e vai tentar na justiça anular aquela cláusula que seja prejudicial. É possível. É possível. É possível. O próprio sindicato. Pode. Tem uma lógica aqui. Né? Sim. E o sindicato que se acha o verdadeiro representante da categoria também pode. Tá bem? Então, embora a lei preveja que cabe ao MPT propor ação anulatória, os entes sindicais também podem fazê-lo. Tá bem? Aqui é uma decisão que deixa isso claro também do TST, ministra Dora. Mandado de segurança coletivo. Olha o poder que os senhores têm, eu chamo a atenção para isso. A Constituição Federal prevê, no artigo 5º, 70, que organizações sindicais podem propor mandado de segurança coletivo. Já fizeram também? A Central já fez? Não, meu sindicato. Qual é o sindicato do senhor mesmo? Sindicato Trabalhador de Tecnologia e Informação do Estado de São Paulo. Mandado de segurança coletivo. Os senhores precisam de autorização da categoria para implantar mandado de segurança? Não. Logo, são representantes ou substitutos? Substitutos processuais, tá bem? Independe da autorização. Qualquer direito difuso, coletivo, individual, homogêneo pode ser objeto de mandado de segurança? Pode. Qualquer tipo de direito, difuso, coletivo, individual, homogêneo. Direito líquido e certo da categoria. Difuso também pode. A lei não prevê, mas a jurisprudência sedimentou. Pode. A lei não prevê. A jurisprudência diz que pode. Tá? Para propor mandado de segurança coletivo, como é que os senhores vão comprovar uma vez mais que são legítimos detentores dessa legitimidade? Registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Tem que ter assembleia sindical, nada disso, mas tem que apresentar a carta sindical, tá bem? Ata de posse da diretoria, senão não dá. Aqui também... Esse caso aqui, vejam que interessante essa questão que eu trouxe para os senhores. Uma federação, a Federação dos Trabalhadores, Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul, ajuizou uma ação civil pública para que se respeitasse o direito de greve. Mais uma vez os bancos, presidente. Vejam bem, a federação ajuizou uma ação civil pública para que os bancos respeitassem o direito de greve. O judiciário reconheceu, óbvio, claro, você tem reconhecido o seu direito de greve, então condenou a federação empresarial a respeitar. Vêm os interditos proibitórios. Há uma greve dos bancários do Rio Grande do Sul e os bancos vêm com os interditos proibitórios. Eu quero que vocês... Vou voltar. A federação ajuizou uma ação civil pública, direito de greve. O judiciário disse, ok. Houve uma greve dos bancos, dos bancários. Os bancos, o que fizeram? Interdito proibitório. Doutor juiz, afaste esse povo da frente do meu banco. 3 quilômetros. De preferência no município vizinho. Aí, o que a federação fez? Mandado de segurança por conta dos interditos proibitórios.
Aí o judiciário disse, olha só, o seu direito da ação civil pública foi garantido, a decisão do entendido proibitório está ok, não está violando o seu direito de greve. Nesse caso concreto. Mas qual é o fator a mais que eu trouxe para vocês aqui? O que o juiz deferiu no mandado de segurança, a pedido da federação, foi que a federação não fosse responsabilizada pela multa, pelo descumprimento do entendido proibitório, por conta de sindicatos que descumpriam a decisão do entendido proibitório. Vejam bem, o juiz entendeu aqui, no caso foi o tribunal, entendeu que a federação não é responsável pelos atos dos sindicatos que violam a ordem do entendido proibitório. Vejam as ações coletivas diversas sobre as quais nós falamos aqui. Ação civil pública e direito de greve garantido. Interdito proibitório, mandado de segurança da federação, e o judiciário disse que a federação não é responsável pelo pagamento da multa em razão de sindicatos que violam a decisão do entendido proibitório. Então, são as ações coletivas todas interligadas. Para serem multados, os bancos teriam que acionar, para serem multados, os bancos teriam que acionar os sindicatos. Os sindicatos, e não a federação, tá? Desculpa. Aí os senhores é que podem dizer melhor do que eu não sei como é que funcionaria na prática, né? No caso dos bancários, como é greve nacional, normalmente isso é conduzido pela federação a contrato. Então é isso mesmo. Veja onde vão os interditos proibitórios. Vejam o que os empregadores muitas vezes fazem. No interdito proibitório, as empresas solicitaram ao judiciário que garantisse percentual mínimo de ônibus em circulação. E o judiciário diz, pelo amor de Deus, isso aqui não é decisão de greve, isso aqui é uma decisão de interdito proibitório. Vejam o abuso do direito de ação. Pediram, no interdito proibitório, que fosse garantido o número mínimo de ônibus circulando. Pior que tem juiz que dá, né? Tem juiz que dá, certamente tem que dar. Outra ação de natureza coletiva, mandado de injunção coletiva. Pois não, o senhor quer falar? Pois não. Eu ia falar assim, eu tenho uma pergunta. Voltando lá atrás, meu nome é Washington, eu sou presidente do Sindicato dos Profissionais de Rodeio do Estado de Goiás. Eu tenho uma demanda muito grande aqui no Estado relacionada ao MPT 18. De 246 municípios, eu tenho 153 municípios que realizam eventos de rodeio no Estado. E esse trabalhador é amparado pela lei federal, 10.220, no qual tem que ter contrato, ele é trabalhador individual, né, autônomo, e esse trabalhador trabalha por um período curto de 4 dias, no qual esses eventuais prefeituras, sindicatos rurais, que são responsáveis por esse evento, não pagam seus direitos, né, proporcionais ali, e nem os seus recolhimentos ali pertinentes, né? Então, dada essa situação, a gente já vem trabalhando há alguns anos aí com a Procuradoria, apresentando toda essa problemática, né? Foram feitas já audiências públicas e foram firmados táxis, alguns táxis já com o Ministério Público do Trabalho, né? Sobre essa situação da obrigatoriedade do pagamento desses peões, que a prefeitura ou o sindicato tem que pagar esses peões e tudo. Mas a prefeitura não é competente, não é responsável para pagar, ela não se assume a responsabilidade para pagar, ou seja, ela contrata uma empresa terceira, que é especializada a fazer esse tipo de evento, paga-se esse direito trabalhista, né, supostamente direito trabalhista para esse trabalhador, coloca lá 30, 40 peões lá para disputar um prêmio, para montar no boi, no cavalo lá, né? E com um índice de acidente muito alto, sem nenhuma qualificação, né, sem nenhuma fiscalização, no qual o acidente de trabalho que a gente tem individual é muito alto, mas a nossa preocupação dentro do sindicato é uma questão coletiva, né, e os táxis são firmados, porém, as prefeituras, quando acontece a situação, ela faz o pagamento para a empresa terceira pega esses trabalhadores rurais, colocam eles para assinar os contratos, não pagam, né? E esse TAC apresenta os contratos como se tivesse pago para o Ministério Público do Trabalho. Está tudo certo. O Ministério Público do Trabalho arquiva o processo
e nós não temos força nem de recurso no sindicato para fazer muita coisa. Por quê? O trabalhador assina os contratos como se tivesse recebido, o empresário coloca o dinheiro no bolso e fica rindo na nossa cara e falando que os táxis firmados com o Ministério Público para eles é igual papel higiênico, né? A gente remete ao procurador, o procurador fala assim: senhor Washington, o senhor tem que juntar provas, juntar documentos, aquela situação toda, e pede para a gente fazer a fiscalização, entre aspas, aí, né, no qual a gente tem um problema para resolver essa situação. E uma das saídas que a gente está encontrando é essa situação da ajuização das ações civis públicas ou executar esses táxis. Eu queria que o senhor nos passasse uma posição mais favorável, como trabalhar nesse sentido, porque nós estamos perdidos. Ok? Obrigado. Em seguida, nós falaremos um pouco sobre sobre o ônus da prova e a instrução dessas ações coletivas. Mas o que eu lhe diria é o seguinte: o que nos diferencia concretamente na questão da instrução processual é que o MPT, por força de lei, tem o poder de requisição de documentos, né? Coisa que os senhores não têm. Ao mesmo tempo, os senhores têm acesso aos trabalhadores que nós não temos. Por isso, mais uma vez, me refiro à parceria, né? O procurador, quando firma um termo de conduta e verifica que ele foi cumprido de alguma maneira, realmente o caminho é o arquivamento no primeiro momento, e isso pode ser revisto a qualquer tempo, o TAC pode ser denunciado, pode ser cancelado, etc, etc, etc. Então, assim, do ponto de vista teórico, porque o caso concreto está sob a condução de alguns colegas aqui, como o senhor mesmo se referiu, eu diria o seguinte: os senhores têm legitimidade para ajuizar a ação civil pública e a ação civil coletiva, perfeito. Mas é muito importante, eu entendo, o apoio do MPT. Lá em Brasília, um dia desse, eu escutei um advogado, faz um tempo até. Ele falou assim: doutor, eu sei que eu tenho legitimidade, mas quando o juiz vê uma ação civil pública do sindicato, ele vê com os olhos diferentes da ação civil pública do MPT. A gente tem que lutar para mudar isso. A ação civil pública é um instrumento legítimo de atuação dos sindicatos também. Os juízes não deveriam ver com outros olhos uma ação do MPT, né? Mas também a gente não pode fechar os olhos para essa realidade que eventualmente existe. Por isso, o trabalho em parceria. O que eu lhe sugiro? Vai ser importante que alguém no Ministério Público de Goiás, Ministério Público do Trabalho, encampe essa ideia, porque, pelo que eu entendi do que o senhor me disse, há uma fraude meio que, né, às escondidas, aí, claro, de maneira que o procurador não vislumbra no primeiro momento onde está a ilegalidade, não é isso? O TAC foi cumprido, o trabalhador recebeu suas verbas. Então, assim, será preciso um esforço muito grande. E aí, infelizmente, eu lhe digo, do sindicato, em que sentido? Quando o senhor disser ao procurador, a fraude está aqui, eu não tenho acesso a ela, mas ela está ali. E eu preciso que o senhor se utilize do seu poder de investigação, que é maior do que o meu, para chegar até essa fraude. É isso, o caminho é esse. Tá bem? É isso, tá? Pois não. Doutora Carolina. Obrigada pela oportunidade. O senhor disse anteriormente que a carta sindical ela é um quesito para poder se apresentar um mandado de segurança, correto? Mas a Justiça do Trabalho ela tem aceitado mandados de segurança impetrados pelos sindicatos e que sem carta sindical. Mas onde se discute a legitimidade, né? Isso, eu queria te falar. Aí, no caso, isso tem alguma consequência posterior? Aí o mandado de segurança é impetrado por uma instituição com existência jurídica, ponto, registrado em cartório. Existência jurídica, mas não como representante da categoria. Então, é um mandado de segurança para discutir a representação sindical. Sim. Mas ela não tem ainda. Então, esse mandado de segurança, ele não se insere nesse contexto, mandado de segurança coletivo. Ele não é representante da categoria. Ele está discutindo a representação. É como se a senhora ou eu hoje impetrasse mandado de segurança. É nesse sentido. Percebe? Ele não está impetrando como representante da categoria. Ele quer vir a ser algum dia, mas não como representante. Por isso, não se pode exigir dele a carta sindical ainda. É nesse sentido que eu quero lhe dizer, percebeu? Entendi. Essa que é a diferença. Ele está impetrando como uma instituição
jurídica comum, como uma empresa, como se fosse uma empresa. CNPJ, mas não como representante da categoria profissional. Não tem legitimidade ainda. É isso. É nesse sentido, tá bem? Do próprio sindicato, não da categoria. Foi o que o colega falou. Esse mandado de segurança é impetrado no interesse daquele sindicato, não da categoria, num primeiro momento, né? Pois não. Opa, a senhora quer falar ou ele? Eu vi uma força aí. Eu sei que a gente acaba correndo por fora do que o senhor está proposto aí a apresentar para a gente. Pois não. Mas a gente acaba tendo que aproveitar a oportunidade de alguém que é bem orientado como o senhor para nos esclarecer, porque os sindicatos sofrem muito com as demandas. Nós somos dos sindicatos policiais civis do Estado de Goiás. Ingressamos com uma ação civil pública em 2014, para que se retirasse dos policiais civis a competência para guarda e custódia de presos nas delegacias de polícia, que não tem previsão alguma, até constitucionalmente, e isso é da agência prisional. Nós não temos policiais treinados para fazer a custódia desses presos, em caso de rebelião ou coisa assim. O que acontece? O Ministério Público, ele inclusive ingressou nessa ação, mas desde então a ação não andou mais. Como envolve a atividade policial, as atribuições dos policiais civis, qual a oportunidade do Ministério Público do Trabalho intervir nessa ação? Nenhuma. Hoje, nenhuma. Mas o senhor mesmo não disse que é sobre o ambiente de trabalho que o Ministério Público trabalha? Meio ambiente. Meio ambiente, vou lhe dar um exemplo. Meio ambiente de trabalho, nós entendemos hoje no MPT que assédio moral é meio ambiente de trabalho. Contamina o meio ambiente de trabalho. A senhora se refere a atribuições do cargo. Isso não é meio ambiente de trabalho. Isso são atribuições definidas em lei, a rigor, atribuídas ao cargo de policial civil. Eu digo isso porque, há cerca de 2 meses atrás, a DEIC, a Delegacia Especializada de Goiás, ela foi incendiada pelos presidiários. Sei. Recolhidos ali, dizem que é temporariamente, mas ficam cerca de 4 meses, enfim. E como isso afeta a saúde do trabalhador, nós pensávamos que o MPT pudesse atuar nessa questão. É uma questão diferente, aí já é um ato terrorista, né? É um ato terrorista. Assim, veja bem, só um minutinho. Nós temos no MPT um projeto Saúde na Saúde. É um projeto que visa a entender bem como funciona como está o meio ambiente de trabalho dos profissionais da área de saúde. Veja, quase a incoerência, né? Como é que num ambiente voltado à saúde, há condições que desrespeitam a saúde daqueles profissionais. Então, exemplo, eu trabalho num posto de saúde e há toda evidência um agente insalubre, que contamina todo aquele ambiente de trabalho. Isso é meio ambiente. Mas um médico ou um enfermeiro vem e me dizem, eu não tenho maca e, portanto, eu tenho que atender as pessoas no chão. Isso não é meio ambiente, isso é condição de trabalho. Isso vai para a justiça comum. Percebeu a diferença? No caso esse atentado ao qual a senhora se refere, parece-me que os próprios presos é que atearam fogo, foi isso, né? É outro contrassenso, é uma questão de polícia, né? Mas o MPT não vai entrar nessa seara, não há como ele entrar nessa seara, nem a Justiça do Trabalho. Agora, a primeira parte da sua colocação me parece voltada a atribuições do cargo. Não cabe aos policiais civis fazerem a guarda, escolta dos presos. Isso são atribuições do cargo, isso tem que ser discutido na Justiça Comum, não na Justiça do Trabalho. Logo, nós não temos legitimidade para entrar nessa seara, infelizmente. Tá? Sinto muito. Tá bem? Seguimos já no rumo de quase terminar. Pois não, alguém ia falar, parece? Não, eu estava vendo o caso deles aqui. O caso, eles estão fazendo a guarda de presos que não são competências deles. Estão arriscando a vida. Tudo que arrisca a vida também não é competência do Ministério Público do Trabalho. Que nem eu fiz a queixa de colete e armamento para a guarda. E eles atenderam. Tudo que é causando a vida do trabalhador, eu acho que o Ministério Público do Trabalho age nesse caso. Que eles estão arriscando a vida, que uma coisa que não é competência dele. Tomar conta de preso dentro da cela. E é competência de outro órgão, é outra área.
Então, tudo que arrisca a vida do trabalhador não é competência do Ministério Público do Trabalho? Olha, eu acho que o senhor está construindo um argumento bastante interessante, mas eu tenho a impressão de que esse risco é inerente ao cargo e todas as condições de trabalho devem ser oferecidas pelo Estado a ele. Então, mais uma vez, eu insisto, isso é atribuição da justiça comum, porque a discussão para se fornecer, por exemplo, esse colete, vai se dar perante a justiça comum, não a justiça do trabalho. O Ministério do Trabalho acatou, fez o formulamento, o Ministério Público acatou, porque corre risco de vida, sem esse colete. E tem alguns guardas trabalhando sem arma, sem o porte, tudo. Aí ele acatou, cobrando. Menos que foi tudo só documento. Entendi. Eles não foram lá ver que os guardas estão sem colete trabalhando na rua. Entendi. Veja, como eu lhe disse, é um argumento bastante interessante. Se o procurador acatou, vamos ver se ele vai ter que levar essa questão ao Poder Judiciário. É uma definição, é ou não é meio ambiente de trabalho? Vai haver uma discussão jurídica aí. Nós podemos ter opiniões divergentes, inclusive. Vai haver uma discussão. Eu fico feliz até que o colega tenha aceito a denúncia. Foi o senhor que formulou? Foi. Ao MPT aqui de Goiânia? Ele acatou tanto condição de viatura, sucateada, correndo risco, condições de trabalho, colete, correndo risco de vida. Interessante. Acatou tudo. Quando nós discutimos segurança dos motoristas de ônibus, não sei se aqui em Goiânia há muito assalto a ônibus. Não, parou. Parou. O usuário. Ônibus não. Ah, então já não tem mais o cobrador. Não tem. Ótimo, isso diminuiu a quantidade de assaltos, ok. O ônibus não vai para... Mas vamos supor que houvesse ainda a figura do cobrador, como lá em Brasília ainda existe. Hoje a figura dos assaltos no ônibus é ação coletiva, arrastão. Entendi. O colega aqui se refere a arrastões dentro dos ônibus. Gerson, pode falar? Doutor Erlan, se o senhor me permite. Claro. Talvez a discussão... Talvez a discussão ali da colega, que é policial civil, e do colega que é da Guarda Municipal, é preciso saber assim, o Ministério Público do Trabalho ele não age em tudo que é de trabalho. Vai depender do tipo de trabalhador. E o Supremo já definiu, tudo que for de trabalhador estatutário é Justiça Comum, Ministério Público Comum Estadual. Se for servidor público federal, então será o Ministério Público Federal. Somente os trabalhadores da iniciativa privada e somente os trabalhadores que forem do serviço público seletista é que são da competência da Justiça do Trabalho e, portanto, das atribuições também do Ministério Público do Trabalho. Então, não é tudo que é de trabalhador que é competência nossa. É só trabalhador seletista e só trabalhador da iniciativa privada. Os estatutários são da Justiça Comum. E o Ministério Público e a Justiça, a gente não escolhe, por força da divisão de competências, a gente não escolhe o jurisdicionado, o administrado, não escolhe porque o outro Ministério Público está abarrotado de trabalho e o outro tem mais condições de agir, ou então a Justiça Comum não funciona, que não funciona mesmo, e a Justiça do Trabalho funciona um pouco melhor. Não é uma questão de opção, é uma questão de imposição da lei que é relevante à vontade, é superior à vontade de quem vai fazer uma denúncia ou quem vai ajuizar uma ação judicial. E vocês estão tocando exatamente num ponto essencial da reforma trabalhista, que é o que estão fazendo, o desmonte da Justiça do Trabalho. Apesar de todas as dificuldades, ainda é a Justiça do Trabalho que dá um retorno, uma resposta às demandas que lhes são feitas. Mas estão tirando essa demanda porque sabem que as ações lá correm mais rápidas. No mais, o meio ambiente de trabalho, doutor Erlan, o senhor já falou, desculpe eu ter intervindo, mas achei que poderia esclarecer um pouco mais as indagações dos dois colegas. Obrigado. Doutor Vilani, que era o promotor estadual responsável pelas questões de saúde do trabalho,
ele tinha uma força-tarefa, essa força-tarefa foi passada para o Ministério Público do Trabalho. Então, em Goiânia, é o Ministério Público do Trabalho, sim. Tá certo? Eu até compreendo que a resposta dele não diz respeito ao ambiente, mas aqui em Goiânia, por força de um acordo entre o Ministério Público Estadual e o do Trabalho, é o do Trabalho, sim, tá? Sim. Corre risco o trabalhador. Entendi. Bom, seguimos, já estamos quase acabando até pela adiantada da hora. Mais uma atribuição dos senhores, ação direta de inconstitucionalidade. Quem pode propor no meio sindical, quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade? Central sindical pode? Não pode. Isso é bom ou é ruim? É ruim, né? Só a confederação pode. Sindicato de âmbito nacional pode? Eu não tenho confederação, mas tenho sindicato de âmbito nacional. Não pode. Só a confederação sindical, não pode central. Eu posso, como confederação, propor uma ação direta em qualquer matéria? O PGR pode propor. A confederação não pode. É preciso haver uma pertinência temática, tem que haver uma vinculação. A confederação tem que provar o porquê do interesse naquela ação direta, diferentemente de outros legitimados, como o PGR, por exemplo. Tá bem? Então, aqui nessa decisão, o Supremo disse, a central sindical não pode, acho que era a CGU, se eu não me engano. O GT, desculpa. Prova da violação coletiva. Como é que eu provo? Qualquer meio de prova é admitido na ação coletiva. E aqui, mais uma vez, eu me refiro à questão da parceria entre sindicatos. Eu dizia ao colega Wellington, né? Washington, desculpa. Nós temos um poder de requisição que os senhores não têm, mas os senhores têm um acesso à categoria profissional que também nós não temos. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele se refere, veja, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova. Eu não tenho como provar o que eu estou alegando muitas vezes, e o Código se refere à hipossuficiência de quem alega. O sindicato é hipossuficiente? Pode ser. O MPT é insuficiente? Será que caberia essa hipossuficiência ao Ministério Público também? Nós temos um colega, ex-procurador Bezerra Carlos Eduardo, que diz que essa hipossuficiência é técnica, não necessariamente econômica. Pode ser econômica também. Veja, eu preciso de uma prova técnica tal e eu não disponho de meios para produzi-la. E a previsão normativa que rege as ações coletivas vislumbra essa possibilidade. Eu posso alegar, o juiz pode, inclusive, inverter o ônus da prova. Tá bem? Agora, a questão de pouco tempo, eu participei, aliás, foram 6 meses de audiências com o Sindicato dos Aeroviários lá em Brasília. E uma questão muito peculiar deles no aeroporto de Brasília, e ao final, isso foi instalado uma mediação. Foram 6 meses de audiências. Ao final, a empresa concessionária de serviço público lá em Brasília não anuiu com o pleito do sindicato. Essa mediação foi arquivada. O que o sindicato fez? Pleiteou, no mesmo momento, acesso a todos os documentos constantes dos autos da mediação. O procurador deferiu. Com esses documentos, o sindicato vai ajuizar a ação civil pública. Esses documentos, no caso era uma mediação, mas podia ser um inquérito civil público. Esses documentos que o Ministério Público vai juntando aos autos do inquérito, eles têm valor absoluto? Se o Ministério Público do Trabalho ajuizar uma ação contra um sindicato, com base no inquérito, o sindicato pode, perante o juiz, se opor àquelas provas? Claro que pode. Então, na verdade, o que o Judiciário tem dito é que, claro, essas provas coletadas pelo Ministério Público têm valor, evidentemente que têm valor, mas como elas são pautadas pelo princípio da inquisitoriedade, não há um contraditório, muitas vezes, na instrução. Em juízo, a parte contrária pode demonstrar que o Ministério Público se equivocou, por exemplo. Tá bem? Então, o que eu quero dizer com isso é que as provas coletadas pelo MPT, no inquérito, poderão ser acessadas pelos senhores também. Mas
todos os atos do inquérito são públicos? Será que o MPT, eu estou falando do inquérito porque os senhores podem se aproveitar do inquérito para eventualmente ajuizar a ação. O MPT é obrigado a dar vista de todos os documentos aos senhores? Eu diria o seguinte, hoje há uma resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público que garante amplo acesso às provas dos autos aos interessados, ampla publicidade, salvo em relação àquelas provas que estão sendo produzidas enquanto elas não fizerem parte do processo. Eu estou coletando um depoimento, eu estou realizando uma inspeção. Na medida em que é o resultado dessa inspeção e que esse depoimento forem juntados aos autos, a partir daí, segundo o CNMP, a parte tem direito de acessá-lo. Há procuradores que ainda entendem que deve haver uma restrição a esta vista do processo. Mas isso dificilmente vai se sustentar diante da decisão do CNMP e diante de posicionamentos do Poder Judiciário. Então, os senhores, se tiverem interesse em peças, em ter acesso a peças de instrução processual do MPT, por exemplo, para ajuizarem a ação, os senhores podem se pautar na Resolução 23 do Conselho Nacional, na própria Lei de Acesso à Informação e na Lei 9.051 de 95. Tá? Caminhamos aqui. Aqui. Só mais um minuto. Agora vejam, para nós concluirmos, qual é a importância dessas decisões coletivas? Qual é o efeito da decisão coletiva na vida das pessoas? Qual a importância da atuação dos senhores que vai redundar numa decisão coletiva? Veja, o Código de Defesa do Consumidor esclarece. Vejam as vantagens. Nas ações que nós ajuizarmos, nós, sindicato, Ministério Público, defendendo direitos difusos, essa decisão terá validade em relação a todos, erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por falta de prova. Veja a vantagem. Se for julgado improcedente por falta de prova, veja aquela empresa, o gás tóxico vazou, mas eu não comprovei. Não comprovei. Eu posso ajuizar de novo a mesma ação civil pública, desde que com fundamento diferente. Nova prova. Nova prova. Agora, aquela ação mais própria nossa, coletiva. Qual é o efeito concreto? É essa decisão, essa ação coletiva que nós ajuizarmos, o efeito dela é restrito ao nosso coletivo, intrapartes, ao grupo, categoria, a nossa categoria defendida por nós, salvo se essa ação for julgada improcedente também por falta de prova. Aí eu posso ajuizar de novo a ação coletiva com outra prova. Aquela mesma prova não vale, mas com outra prova eu posso ajuizar a mesma ação. Agora, a ação que diz respeito a direito individual homogêneo. Veja que interessante, voltamos àquele caso lá de trás, que eu me referi aqui aos 5 colegas aqui da frente. Eu posso ajuizar a ação individual, o sindicato pode ajuizar a ação coletiva. Eu, quando soube da minha ação individual, pedi a suspensão. Quando eu soube da ação coletiva, pedi a suspensão da minha ação individual. Qual é a vantagem disso? É muito grande. Por quê? Veja, quando o sindicato, por exemplo, ajuiza a ação do direito individual homogêneo, ela tem efeito em relação a todos. Aqueles aos quais eu me referi na ação e aqueles aos quais eu não me referi na ação, a todos. Quando o juiz julga procedente, a todos. Lembra aquele caso que o TST disse que o sindicato pode ajuizar ação defendendo o interesse individual homogêneo de um. Se julgar procedente, vale para os 5 que não estavam lá, não tinha o nome deles lá naquela ação. Se julgar improcedente, só vale para aquele cujo nome estava na ação. Percebe que é melhor que eu não vá, eu deixo o sindicato ir primeiro.
Percebe a vantagem prática de que o sindicato tome a frente dessas discussões. Tá bem? Eu acho que assim acabamos. Eu espero ter contribuído para que os senhores amadureçam cada vez mais e entendam, compreendam o poder que os senhores têm. Não só um poder político, né, um poder social, mas inclusive um poder jurídico. Né? Há um desconhecimento, às vezes, mútuo, Ministério Público e Sindicato, e talvez esse desconhecimento, agora com essa reforma trabalhista, tenda a diminuir. Porque os senhores talvez não saibam disso, é uma questão meramente prática. O Ministério Público do Trabalho hoje, o Ministério Público da União, integrado, né, o Ministério Público do Trabalho integra o MPU, o orçamento do MPU e do MPT em particular, ele está caindo drasticamente. Nós estamos nos equiparando ao orçamento do Poder Executivo Federal. Há uma tentativa evidente, na minha opinião, de acabar com a Justiça do Trabalho e com o MPT. Há uma tentativa evidente de derrubar o movimento sindical. Né? Então, nós todos temos o mesmo objetivo, que é fazer valer uma ordem jurídica, social, fazer com que ela prevaleça, fazer com que os direitos trabalhistas sejam respeitados. Então, apesar das divergências, e algumas delas foram suscitadas aqui, é preciso que nós caminhemos com honestidade e transparência num diálogo franco que contribua para o crescimento institucional de todos nós em prol da classe trabalhadora. Né? Então, muito obrigado pela atenção. Viu?